a incontinência urinária feminina, então hoje a gente fala aí popularmente como a perda de urina, né, o vazamento de urina, é um quadro aí que a gente vê muito frequentemente, principalmente nas mulheres aí acima dos 45, 50 anos, né? Então, uma prevalência que a gente vê em 45% das vezes, né? E é um quadro, além de ser muito comum, traz aí um prejuízo muito importante na qualidade de vida da paciente, né? Então, é um quadro que atrapalha a paciente não só na questão de saúde, mas física, né? Mas sim também na saúde mental dela, né? Então, geralmente são esses quadros que fazem a paciente procurar o especialista, o médico, o incômodo que esse quadro está levando para ela. Bom, as causas aí da perda de urina na mulher, a gente vai ter algumas coisas pensando em relação às doenças de base, né? Então, por exemplo, a obesidade, a perda aí da questão de acompanhamento da parte ginecológica, a questão da diabetes, pressão, isso tudo pode favorecer a perda de urina. Contudo, a gente também tem aquela questão da parte física, né? Então, os partos, então a quantidade de partos, a via de parto é importante, né? A via de parto vaginal aumenta o risco da perda de urina. A questão aí da alteração de cirurgias pélvicas, né? Principalmente hoje a esterectomia, né? A retirada do útero, isso também faz com que aumente às vezes a perda de urina. Então a gente vai ter aí alguns fatores de risco que podem ser fatores de risco que a paciente própria tem ou ela adquiriu durante aí a sua vida, né? Ou cirurgias ou doenças, né? Então a gente precisa diferenciar as causas para a gente poder ver o tratamento. Porque a incontinência urinária, ela não tem apenas um quadro, né? A gente divide em dois quadros. A gente tem a incontinência urinária de urgência e temos a incontinência urinária de esforço. Então, qual que é a diferença entre esses quadros? Basicamente, são os sintomas. A incontinência urinária de esforço, né, que é a incontinência aí mais comum, é aquela incontinência onde a mulher perde urina fazendo algum movimento, alguma atitude que faça com que tem uma contração do abdômen. Então, essa contração do abdômen acaba fazendo uma compressão da bexiga e essa compressão faz com que a urina vaze. Isso acontece basicamente por um enfraquecimento ou alguma lesão dos músculos e dos ligamentos daquela região pélvica. Agora, a incontinência urinária de urgência já é um outro quadro, né? É uma paciente que perde urina com quadros de desejo miccional exacerbados. Então, a paciente tem muita vontade e não consegue segurar. Isso já, na realidade, tem uma ação mais ligada à hipersensibilidade da bexiga. Então, é uma resposta exacerbada da bexiga com o enchimento dela com a urina. Então, aí a gente já vai ter outras causas. Então, por exemplo, infecções urinárias de repetição podem levar à incontinência de urgência. Pacientes que foram submetidas à radioterapia, por exemplo, por algum tipo de tumor da região, tanto ginecológicos ou outros, isso pode favorecer. Então é importante a gente diferenciar esses quadros, porque cada quadro vai ter um tipo de tratamento, né? Ou eventualmente cirúrgico ou eventualmente clínico com medicação. Não precisa de nenhum exame para você diagnosticar a incontinência urinária. A paciente vai vir relatando então essas queixas da perda, você tem que caracterizar e aí vai complementar com o exame físico, né? Exames complementares, então, claro que a gente acaba fazendo exame de urina, fazendo exames de ultrassom, eventualmente fazendo um exame mais específico, que é a urodinâmica, porém isso não tem indicação formal de ser realizada, a gente vai individualizar. Existem pacientes que precisam fazer esse tipo de exame, para a gente estudar melhor o caso, mas na grande maioria das vezes a paciente fazendo apenas a consulta aí com o exame clínico e físico, associado a exames básicos como o exame de ultrassom e o exame de urina, já são suficientes para a gente fazer esse diagnóstico e diferenciar qual o tratamento que vai precisar. O mais comum é a incontinência de esforço. Essa incontinência de esforço a gente vai ter aí algumas etapas de tratamento. Então, a primeira linha de tratamento são os tratamentos não invasivos. O primeiro tratamento não invasivo aí é a fisioterapia do assoalho pélvico.
Esse tratamento, a gente tem uma grande possibilidade de melhora dos sintomas. Agora, a gente sabe que nem todas as pacientes vão melhorar 100%, né, com a fisioterapia. Contudo, os trabalhos aí já mostram que a gente realizando a fisioterapia previamente à correção de uma cirurgia, melhora até o resultado cirúrgico. Então é importante a gente não pular essa etapa, mesmo que isso aconteça, porque é muito comum no consultório o paciente falar, mas minha amiga já fez fisioterapia e não consertou nada. Não, eu entendo, mas é importante para o próximo passo, talvez, da cirurgia que a gente pode propor. Outro tratamento aí que a gente pode ter para incontinência urinária, dependendo da gravidade, né, se for uma incontinência urinária leve, a gente pode propor, por exemplo, laser intravaginal, né? Isso pode melhorar um pouco essa incontinência urinária. Reposição hormonal nas mulheres aí que tem aí um quadro de menopausa, também pode melhorar esse quadro. Agora, o mais comum que a gente vê é acabar evoluindo para um procedimento cirúrgico, né? Que hoje aí o mais comum de ser realizado é o sling, né? Que é uma colocação aí dessa telinha, dessa fita embaixo do canal para a gente poder tratar. É importante diferenciar nesse caso, que a gente costuma falar aí, é a bexiga caída em relação à perda de urina. Bexiga caída não é a mesma coisa que perder urina. Então você pode ter a bexiga caída, que é um prolapso vaginal, e ao mesmo tempo ter incontinência urinária, mas isso não é obrigatório. Então também é uma coisa que a gente vê com frequência, aí a paciente fala, doutor, eu tenho bexiga caída, mas o ginecologista olhou e falou para mim que a bexiga está no lugar, eu perco urina. Tudo bem, então é o que eu falei, são diferentes, você não precisa necessariamente ter a tal da bexiga caída, né, que é o prolapso vaginal da parede anterior, para ter incontinência. Então, a proposta normalmente cirúrgica, a mais comum é o sling. Claro, tem que sempre consultar o especialista, porque cada caso pode ser um caso diferente, né? A gente não vai fazer a mesma regra para todo mundo. Existem outras técnicas, mas a mais utilizada aí é essa cirurgia que coloca a telinha. Olha, não banalize esses sintomas, não ache que é normal. Saiba que você está passando por isso, mas tem outras mulheres, né, no caso, também passando por essa situação, e a gente sabe que atrapalha muito a sua qualidade de vida, a relação, eventualmente, até com o parceiro. Então, a primeira coisa é procurar um especialista, procurar um médico que saiba conduzir esse tipo de caso. Pode ser um urologista, até também ginecologistas fazem essa abordagem. Então, tem que primeiramente aceitar e entender que você não é a única e que tem gente aí preparada para poder te ajudar e mudar essa situação.